Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com essência musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com essência musical. Vai queimar incendiário. Calor que te vai abafar. Eu estou a apagar fogo na rua. Só bates em agosto como fogo pôs. Não tens posto no suposto composto desta cultura. És artista, fogo de vista, um solista na negralista. Esta semana no Conversas com Essência Musical temos como convidados dois grandes nomes do hip-hop. Quem sabe os maiores neste momento, não é? Olá, Mundo Segundo. Olá, tudo bem? Olá, Sam daqui. Olá. Bem, vamos tentar perceber de onde é que nasce esta parceria. Provavelmente as pessoas já sabem quem vocês são, mas se calhar apresentarem-se um de cada vez e depois perceber como é que nasce esta vossa parceria. Começar pelo Mundo. Sou Mundo Segundo, entrei na cultura hip-hop na altura da década de 90, nomeadamente com o grupo Dilema. Existe desde 1996, sou da cidade de Vila Nova de Gaia e basicamente é isso. Não sei apresentar também agora aqui. O meu percurso é muito parecido com o do Mundo em muitos aspectos e daí também que é quase que uma resposta ao como esta união foi feita e tão natural, é porque nos identificamos muito com aquilo que fazemos, ou seja, nós escrevemos as nossas rimas, nós fazemos beats, nós produzimos para muita gente, nós começamos na mesma altura, temos as mesmas referências musicais, uma pessoa que podemos estar a conversar a noite toda sobre referências e isso é uma coisa que até atualmente eu valorizo cada vez mais porque não é com qualquer pessoa e é dessa forma que as afinidades se criam. Eu também tive um grupo, o Mundo felizmente ainda tem um grupo, que é que são os Dilema, que é um grupo bonito. O grupo acabou muito rápido, então pronto, fiz-me enquanto artista a solo mais rápido que o Mundo, no sentido de editar discos a solo. A diferença, uma grande diferença que o Mundo tem, que eu não tenho, e que foi muito importante também para a minha carreira, foi de uma pessoa que cria eventos. E no antigo Art Club, principalmente, eu fiz muitas festas e deu palco a pessoas como eu, que também tinha editado o meu primeiro disco, e foi a primeira vez onde eu vi pessoas a gostarem genuinamente da minha música. É um público que sempre vingou muito pelo carinho que dão aos artistas quando são bons, também não fazem frete, mas porque anteriormente em Lisboa era um ambiente um bocado mais hostil, em que eram artistas, o público eram artistas ou amigos de artistas, e ali era genuinamente onde eu vi os primeiros fãs genuínos da cultura que não eram necessariamente intervenientes em qualquer das vertentes de DJ, de boy, de artista, e ali às vezes estava um público que não era nenhuma dessas coisas, apenas era fã. Claro que também tínhamos lá os b-boys, os writers, os DJs. Então estou aqui a alongar um bocado na conversa, mas é só para explicar um pouco aquilo que nos une e aquilo que o Mundo também tem de diferente de mim, e ainda bem, porque também me ajudou e deu-me força para continuar. O que andam vocês a fazer em nome individual e também em conjunto neste momento? O que é que nos preparam para o futuro? Se calhar dividem as perguntas entre vocês. Eu fiz um álbum, uma coisa de um ano e pouco. O Sam mais recentemente lançou a Caixa de Ritmos 3, mas nós estamos sempre a fazer coisas. Temos também coisas nossas na gaveta para lançar, temos coisas frescas que em breve deveremos revelar, e basicamente nós nesse aspecto acho que somos muito parecidos. Não existe um plano, o plano é criar.
e depois ir lançando. Não existe, ou seja, se calhar não somos aquele tipo de artista que vamos fazer o hit para o próximo verão, para percorrermos todos os festivais, ou, não é esse o drive. O drive é o de sempre, é criar, levar um pouco a fasquia, tentar fazer algo que dentro do estilo que a gente faz que ainda não tínhamos feito. Basicamente é isso. Podemos prometer que todos os anos estamos sempre a cozinhar, sempre a cozinhar. Queres adiantar mais alguma coisa? Não, é mesmo isso. E uma das coisas também que temos também em comum é que também temos o nosso espírito independente, tanto a solo como em parceria, em que ele também tem a sua editora, que é a Segundo Piso. Eu tenho a minha, que é a TV Chelas, em que também edito os meus trabalhos e os trabalhos que faço em parceria com outros colegas e o mundo igualmente. Por isso também é algo que eu posso acrescentar, porque também é algo que tem a ver com a nossa atividade, também, que é um bocado de gerir também esse lado, do lado do nosso merchandise, etc., essas coisas. Então, é como se tivéssemos uma loja independente, de certa forma, em que também nos ocupa grande parte das semanas. Vocês ajudaram a desbravar o hip hop em Portugal, são dois nomes de referência, e pergunto-vos a vocês como é que se sentem quando os jovens de hoje em dia, como é o nosso NTK, não é? O nosso termo, vos veem a vocês como exemplos a seguir. Para nós acho que é um orgulho, uma satisfação enorme, porque se calhar nós quando começamos as nossas referências acabaram por ser um pouco mais estrangeiras. Naquela altura não havia assim muitas referências portuguesas, existiam algumas, mas não eram assim muitas. E hoje em dia, grande parte dos jovens que começam a fazer rap já têm referências nacionais, e alguns deles até preferem as referências nacionais do que as internacionais, e é um bocado isso, é um motivo de orgulho e uma satisfação enorme perceber que o hip hop já vai com 30 poucos anos em Portugal, e continuam a haver jovens com vontade de fazer rap. E o rap está em todos os festivais, cabeças de cartaz. Se calhar era algo que há 30 anos nós não pensaríamos que fosse possível, não é? E que agora é quase um must, não há um festival com o nome de rap e o pessoal até fica assim meio reticente. Por isso é uma grande satisfação perceber que somos referências para estes jovens e que de certa forma os inspirarmos a fazerem algo melhor. A tu vês, tu que és visto, e já que referimos aqui o NTK, o Diogo Teixeira, que é de São Jorge, que te vê assim como um ídolo de topo e um exemplo grande a seguir. Sim, eu fico, como eu disse, muito grato e nunca banalizo esse tipo de consequência, mesmo que não, como é que eu dizer, que não seja um objetivo, ou que até às vezes nós queiramos abraçar essa responsabilidade, porque uma coisa parece que às vezes os artistas às vezes só gostam de abraçar essa influência quando é boa, não é? Quando é má, não, olha, eu fiz esta maldade porque tu és a minha... Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. A minha música não influencia este tipo de ações, mas quando é uma coisa boa, é tipo, muito orgulho, fico muito feliz. Às vezes há esta coisa, então eu pessoalmente às vezes gosto de não querer nada desse tipo de responsabilidade, né? Porque às vezes também poderia acontecer algo negativo, mas neste caso obviamente que ficamos muito, muito felizes. E depois também há uma coisa interessante que é tal como me falou também das gerações futuras, que é no caso do NTK. No caso do NTK especificamente não diria que temos idade, porque por acaso não sei a idade específica do NTK, mas pronto, no caso de alguns deles, podíamos mesmo ser os pais deles, ou seja, já há miúdos jovens que ouvem as nossas músicas e nós temos a idade dos pais deles. Então, isso é uma coisa rara, porque na adolescência é uma idade em que os filhos acham careta a música que os pais gostam. Na infância, vão atrás no carro, há ali
um bond, há ali algo que os une. Na adolescência é rebeldia, não, agora tenho a minha música, o pai acha a música do filho, há um choque geracional. Porque nós até, enquanto artistas, nos rappers futuros, os nossos, também houve um choque geracional em termos sónicos, mesmo dentro da nossa cultura, houve aqui uma altura que agora está mais pacífico, meio de que sonoridade é esta que vocês estão a fazer, miúdos mais novos, né? E os mais novos também, a vossa sonoridade já morreu, não nos diz nada. Mas depois do tempo essa coisa acalma e percebemos que essas coisas são todas bem-vindas e é um sinal dos tempos, porque o rap também ainda não é uma coisa que tenha 100 anos, né? Estamos agora a ver a primeira vez rappers avós, e agora que estão a aparecer os primeiros avós rappers, né? Então é tudo muito interessante observar isto nas gerações futuras, mas eu gosto de premiar a nossa cultura como uma cultura especial, mesmo no hip-hop nacional, tem unido gerações. Desde o pai e o filho a ir a um concerto com o mesmo orgulho. O filho não se sente que está a ir ao concerto propriamente do cantor do pai, ele também gosta. Então nós ficamos muito gratos por isso, porque depois também damos nascimento, ou continuamos a ser referências para gerações futuras. Isso é o maior elogio a meu ver que um artista deve ter, porque quer dizer que há uma certa intemporalidade na nossa obra, que eles descobrem as nossas músicas e a música ainda fala com eles. E porquê que às vezes fala com eles? Porque às vezes temos que pensar que muitas destas músicas nós também tínhamos a idade deles, porque nós já temos um catálogo que já foi feito há tanto tempo que o retrato do Samuel de 22 anos está gravado. E ele agora, se tiver 22 anos e eu agora sou mais velho, ou seja, temos o nosso retrato de um jovem de 22 anos que também apela ao jovem de 22 anos de 2025. E isso quer dizer que há aqui sentimentos em comum. Falemos de música, porque o Conversas com Essência Musical fala sobre isso. E comecemos pelo processo criativo de vocês. Como é que se processa o vosso processo criativo? Como é que se inicia? Eu não tenho uma receita, é mesmo isso. Às vezes a receita pode ser ouvires uma faixa que tem um sample que te leva a produzir. Às vezes pode ser, estás a ver um filme e ouves uma música, às vezes pode ser, vais no shopping e ouves aquele som e tentas identificar com o Shazam, porque aquilo pode dar uma boa coisa. Às vezes o processo é outro e vais para o estúdio e hoje apetece-me fazer instrumentais e sentas-te e fabricas de uma forma livre. Ou seja, eu acho que o Sam também é um pouco assim, não existe uma regra tipo, para começar a fazer música, e acho que os músicos no geral também se calhar são assim. Há músicos que começam a cantarolar e depois a banda constrói a parte musical, às vezes é a banda que constrói a parte musical e o músico vem e completa com a parte vocal, e eu acho que a música é mais bonita assim, quando não existe uma regra para começar. E eu mantenho sempre esse espírito desde o início, é por onde for a gente vai. Partilhas da mesma filosofia? Sim, sem dúvida. Uma coisa que é feita, ou não tenho, é como perguntares, o que é que faço primeiro, a batida ou a letra? Pronto. Em geral posso dizer que escrevo normalmente para uma batida, mas já escrevi imensas letras, mas ao mesmo tempo parte de apontamentos que não foram propriamente escritos para uma letra. É isso que eu quero dizer. A raiz, até posso apontar num telemóvel palavras ou expressões interessantes, ou às vezes uma rimazinha ou outra, mas eu não preciso que ela tenha sido escrita ao ouvir um certo instrumental. Eu depois é que vou tentar buscar nesses apontamentos, nessa matéria, para o instrumental, e depois o beat pode mudar. Então, às vezes não há uma fórmula que seja sempre igual para todas as obras, por isso eu concordo com o mundo. Acho que é uma coisa que, por exemplo, também temos em comum, é que acompanhamos, por exemplo, no caso do mundo. O mundo tem uma coisa que eu, por acaso, não tenho, que é, dentro das nossas máquinas de fazer música, quando sai uma nova, eu quero estar a par de como é que dentro da máquina que a gente trabalha mais, que é a AK e o PC.
ele compra a nova, sai e tenta dominar e saber o que é que se está. Isso quer dizer que é alguém que também. Depois, na prática, continuamos a fazer música à nossa semelhança, aquilo que é o nosso estilo, mas com uma nova tecnologia. E eu também o faço, não tanto com os aparelhos, mas com as novas tecnologias que vão aparecendo mesmo na internet. Hoje em dia nós conseguimos, por exemplo, ter as músicas, a matéria que nós usamos, podemos ir a uma inteligência artificial e separar só o baixo, só a bateria, só a voz, só a melodia. Então é um novo universo, é muito entusiasmante. Então nós também abraçamos essas tecnologias, essas novas formas de criar, porque também já criamos há tanto tempo que às vezes uma nova forma pode abrir aqui um mundo novo. Então isso é muito estimulante. Bem, vamos olhar para a música como sendo algo terapêutico para vocês, enquanto compositores, ou enquanto alguém que ouve de fora, isso funciona dessa forma para você? Sim, sem dúvida. A mim até causa um efeito contrário, que é, eu se estiver muito tempo sem fazer músicas, começo a sentir meio doente. Eu, até usando uma palavra mais intensa, se calhar sinto-me meio inútil, porque quando passas muitos anos a ser criativo e a criar coisas que te entusiasmam, isso cria-te como é que eu ia dizer, um estado de espírito positivo, tipo, vais para casa e pensas assim, hoje fiz 3 instrumentais, ou escrevi uma letra que gosto muito, não sei o quê, e isso transmite-te uma energia muito forte, e quando estás muito tempo sem ter essa energia, parece que começas a ficar doente e ficas assim mais cabisbaixo. Eu não sei se o Sam sente-se da mesma forma, mas eu, se estiver muito tempo sem escrever ou sem produzir, começo-me a sentir, parece que não sou eu, basicamente. Por isso, sem dúvida, para mim é algo muito terapêutico. Sim, eu também considero, e às vezes até costumo ter conversas com amigos sobre isso, sobre até pessoas que eu conheço, e atualmente cada vez mais há pessoas mesmo a fazerem terapia, por exemplo, a procurar ajuda profissional e tudo bem, acho que fazem muito bem e não ter problemas desse tipo de situação. E eu, sempre respeitando, porque também não sei o dia da manhã, mas gosto muito de acreditar que a música já me faz isso, já me ajuda muito na minha maneira da minha cabeça estar, de como eu sou e jurei que iria ser sempre produtivo diariamente, e tal como o mundo falou, custa não sermos produtivos. E eu no meu caso, pronto, a produtividade até pode passar, posso não ter acabado um instrumental, mas só o facto de já estar ali com algum entusiasmo já montado, já me sinto produtivo. Ou posso não ter escrito uma letra, mas já apontei aqui algumas palavras. Posso ter reduzido, já tive uma fase muito mais prolífica, imensos beats por noite, mas mudei um pouco a quantidade, mas sinto-me satisfeito à mesma, com mais classe, com mais calma. Então sinto que há no momento de criação, como tu estás tão focado naquilo sem haver espaço para outro tipo de pensamentos, acaba por ser uma terapia. E até há pouco tempo também estive a refletir sobre isso, quando eu, amigos meus que fazem yoga, disse, o que é a mesma cena de meditar, né? Pronto, e eu na minha burrice, né, na minha ignorância, eu sempre associei a não pensar em nada, não pensar porque, pronto, isto para dizer que eu tanto acho o ato de criação um pouco de terapia e também um pouco de meditação, tem um pouco de estar tão focado numa coisa, é quase um estado mental assim incrível, e o entusiasmo que dá também o ato de estarmos a criar algo do nada, apesar de, no nosso caso, às vezes quando utilizamos samples é através de matéria de outra pessoa, embora possa já desmistificar que os músicos também, que os músicos tocam instrumentos também é a mesma coisa, esse cara tem a matéria das pessoas no seu arquivo na cabeça e depois fazem igual às suas chazidas. Mas pronto, para dizer aqui um pouco que concordo, claro que sim, que a música é terapia, e se
a terapia para o criador, eu acredito que também pode ser terapia para o ouvinte, porque, em primeiro lugar, nós somos ouvintes e também sabemos que as músicas contribuem muito para o nosso estado emocional. Depois depende de qual é o tipo de pessoa que tu és no momento em que tu estás. Porque até, por exemplo, fazendo aqui um paralelo, que há pessoas que às vezes podem ter um desgosto amoroso e querem ouvir músicas nem para se afundar no poço, ou seja, querem intensificar o momento em questão, né? Mas tu, se quiseres, podes tentar escapar, né? E podes querer procurar o contrário, isso depende depois da pessoa que é. Exato. Já alguma vez alguém se chegou perto de vocês e partilhou convosco assim uma história forte relacionada com uma música vossa e que tenha feito assim uma marca generosa na vossa história, no sentido de vos marcar, não é? É pá, de certeza, isso é imensas. Eu estou a tentar lembrar de uma história que pudesse contar, que ainda não pensei assim, não tenho essa resposta para ti, mas tenho a certeza que isso aconteceu, não é? Porque as pessoas, por exemplo, olha, ainda voltando à resposta anterior, do que é que a música te faz, emociona-te, eu já chorei a ouvir músicas de outros cantores, claro que sim, música emociona. Mas por acaso, às vezes nós ouvimos coisas que ficamos muito sensibilizados, que eu, enquanto fã, enquanto ouvinte de outros artistas, eu não sinto que eles me fizeram assim tanto. Assim mesmo de epá, não, tu mudaste a minha vida no sentido de direção daquilo que eu quero ser. Uma coisa, pode dizer, olha, mudaste a minha vida no sentido de um artista que desde que eu o ouvi, a minha mente abriu-se para escrever de uma certa forma. Por exemplo, até há um produtor que até ficou meio clichê, que faleceu americano, que é Jay Dilla, e até depois ele veio dizer Jay Dilla Changed My Life. E na realidade a mim mudou enquanto fã daquele artista, porque a produção mudou no sentido, num certo sentido, mas quando vê as pessoas mesmo a dizerem, pá, estiveste lá quando não estava ninguém, é porque lá está, como nunca tive assim tanto essa vivência, eu fico, uau, não sabia dessa importância tão gigante, nunca vivi, tu já viveste isso, não? Uma cena tipo de, ou estiveste lá quando nunca ninguém lá mais teve, estás a saber? Sim, sim. Por acaso eu queria só contar isso, que isso aconteceu agora no fim deste concerto. E eu tenho uma música que é um pouco mais emocional, que fala sobre alguns amigos que já faleceram e muitas pessoas, pá, não foi uma música que eu quando escrevi pensei que tivesse essa repercussão, mas na verdade teve uma repercussão enorme e não há nenhum concerto que não venha uma pessoa falar especificamente dessa música e dizer tipo, esta música ajudou-me a superar uma fase, perdi um amigo, ou perdi um familiar, ou emocionei-me a ouvir isto, ou isto lavou uma alma, ou isto fez-me sobreviver à coisa e lidar com um momento de uma outra forma. Essa música especificamente, por exemplo, é o reflexo disso. Eu fiz para lavar a minha alma, não é? E acabou por lavar a de outras pessoas. Viam-se sem música, sabe? Não, impossível. Eu acho que a música é uma das artes, pá, que traz a emoção de uma forma muito eficaz. Né? Por exemplo, nós até nos conseguimos, qualquer um de nós, né? Até num produto audiovisual, tipo um filme, né? Quando entra umas certas notas aliadas a uma emoção, neste caso dos atores, né? Aquilo é uma ampliação da emoção e que às vezes nem precisamos de palavras, podemos ouvir um instrumental e a música toca-nos e emociona-nos. Aqui estou a dizer emoção, aqui numa cena de arrepiar, mas a emoção também pode ser, olha, apetece-me ir para o ginásio, apetece-me dar socos treinar boxe, o que for, né? A emoção, pronto, a emoção, até rir, pode ser um rapper que dá-te uma punchline, uma rima que é engraçada.
Então eu acho isso muito lindo, e por isso para mim seria impensável, era voltar aqui a um cinema mudo quase, não sei, acho que não é muito. Sim, sem dúvida, era um bocado como ser tudo a preto e branco. E a música acaba por ser uma paleta de cores, não é? Como quem pinta, não é? Sem cor, tipo, ia se sentir um bocado limitado. Eu acho que a música é um bocado isso, é um bocado de cor no mundo a preto e branco. Agora peço-vos a vocês uma mensagem para os ouvintes lá em casa. Nós estamos num grupo central do arquipélago, portanto nas 5 ilhas, Terceira, Graciosa, São Jorge, onde estamos, Pico e Faial, mas também estamos online para todo o mundo e, portanto, podem falar para quem quiserem, em qualquer parte do mundo, a mensagem pode chegar onde vocês desejarem. Começo talvez pelo Sam e depois passam a Ok. Quero dizer que foi um prazer estar aqui e podermos dar este espetáculo. Nós nunca tínhamos estado na Ilha de São Jorge e são estas coisas que nos enriquecem muito, também de podermos estar um pouco em sítios que nunca tivemos, a estar um pouco com outros artistas e partilharmos as experiências. Então é uma coisa muito bonita, podermos também trocar palavras com o público, carinho, e sentir que as pessoas também conhecem o nosso trabalho aqui. Então fomos muito bem recebidos e gostaríamos de voltar, e como o Mundo disse ali há pouco em off, com um pouco mais de tempo também para ver a beleza desta ilha, que infelizmente pronto, a passagem é curta, mas obviamente que dá para ver que é lindíssima, e que sei que também tem aqui vários eventos, por isso se podemos voltar à próxima então estaremos cá com todo o agrado. Faço as minhas palavras, as do Sam, agradecer a toda a gente que esteve presente no concerto, pelo feedback que nos deram, pelo apoio que nos deram, e é um bocado isso que o Sam está a dizer. Nós gostamos muito de vir, especialmente aqui às ilhas, primeiro por toda a envolvência natural, não é? Que na cidade já não se obtém, e pelas pessoas, pelos costumes, pela comida, pelo cheiro, por todas as razões e mais algumas. E vais fãs de uma delícia daqui de São Jorge. Sim, já levo uma saquinha assim escondida para a família. Vai fã das espécies de São Jorge. Exatamente, sem dúvida. Bem, obrigada a vocês por terem disponibilizado este bocadinho do vosso tempo. Sei que estão cansados, por isso podem ir dormir, estão descansados. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado, foi um prazer. Minha confecção, sem contraceção, na concepção, contradição, sem contradição, contração, em beats que me provocam atração, contração, que não desperta qualquer tipo de reação. Faço coleção de lição atrás de lição, travão de mão a 15 anos, pregos para o pulmão. Homem em missão, possíveis todas as perspectivas de observação. São, nunca fui base quadrado ou retangular, mente aberta não vais encontrar horário para fechar. Nesta estação de serviço, neurónios estão de serviço e servias do meu tom, se o meu tom de serviço. Mas já faz 20 que sinto o requinte do seguinte, por conseguinte abri mais a mão do que um pedinte. Um bom ouvinte, quem pinta em verso contribuinte, alguém que finta a fonte do processo constituinte. Na origem de originais, sempre originei mais dos mais reais, de fato baseado em fatos reais. O amor que sinto por isto, segundo a paixão de Cristo, prefiro aparecer menos nisto e fazer muito mais. Se não sabes de onde eu venho, então deixa que eu diga. O meu sítio, minha origem, trago sempre comigo. Se não sabes de onde eu venho, então deixa que eu diga. O meu sítio, minha origem, trago sempre comigo.